Projeto Bairro Limpo, cidadania e meio ambiente, compromisso com a nossa cidade. Está no ar a voz do projeto. A voz do projeto é um informativo do projeto Bairro Limpo. E hoje é quinta-feira, dia 30 de abril de 2026. E já se passaram 120 dias do ano. Faltam 245 dias para acabar o ano. E a nossa querida lua de hoje é a lua crescente, 98% visível. E você está ligadinha no programa Voz do Projeto, comigo mesmo, Nilson Taveira, pelas gigantescas ondas da Rádio Informativo Web Brasil, a rádio mais embrasada da cidade. São exatamente 17 horas e 3 minutos aqui na grande capital cabocla. Alô, Fívia Souza, seja bem-vinda. Genísio, muito obrigado. Kel, seja bem-vindo. Nelo, seja bem-vindo. Tânia Márcia, muito obrigado. Alô, Francisco Assis, um grande abraço, né? Francisco de Assis, né? Um dos maiores personagens religiosos da história da humanidade. São Francisco de Assis, pense num cabra poderoso na batalha. Alô, Luiz Fernando Oliveira 834, seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua participação, Luiz FSM. Alô, Ju, muito obrigado. Gi, obrigado também. Elizabeth Lico, muito obrigado. Ediane Quintino, seja bem-vinda. Karina Mundim 2, obrigado. Quem está por aqui com a gente, Antônio Diniz, seja bem-vindo. Maria Neuza, muito obrigado. Renata Stock, Eventos CCBJV, muito obrigado. Quem está por aqui com a gente também, a Sara Cristina, muito obrigado. Alô, Rai Taveira. Valdilene Silva, um grande abraço. Celso Manuel, quem está por aqui com a gente também, a Lia Rocha, a Gisele e Luiz. Alô, Mia, um grande abraço para a Mia, que vem aí mostrando o trabalho na Prefeitura Municipal de Manaus. Alô, Eliette de Oliveira. Alô, Wayne de Jusley Tanes, um grande abraço. Lucilene Neres Taveira, muito obrigado por aqui com a gente. Melri Carvalho, obrigado. Alô, Nando Bodó, olha a chuva, segura os barrote, Nando Bodó. Joelson Barbosa,
Obrigado, Joelson, um grande abraço. Quem tá por aqui também é Floresvaldo 390. Obrigado, gente, pela participação de todos. Peço que você compartilhe a minha live, tá bom? Para engrandecer o nosso trabalho no dia de hoje, tá bom? São exatamente 17h06 aqui na grande capital cabocla. E você está ligadinha no programa Voz do Projeto comigo mesmo, Nilson Taveira, pelas gigantescas ondas da Rádio Informativo Web Brasil, a rádio mais embrasada da cidade. Alô, Adara! Um grande abraço para Adara, né? Atenção! Adara, muito obrigado pela sua participação, né? É importante, gente, a gente participar, né? Eu até chamo a atenção, né, das pessoas que me acompanham aqui pelas redes sociais, porque a participação das pessoas é importante, né, gente? Nós temos sim que interagir, né? Estava até vendo uma aula aqui como é o nome dos grupos, né? Que tem grupinho aqui nas redes sociais, que chamam, tipo uma associação, né? Esqueci o nome agora. E aí quase eu não tenho tempo de estar acessando esses vídeos tipo uma aula prática de como você se desenvolver durante a live, se comunicar com o público, interagir, perguntar de onde o que comeu, o que vai comer, essas coisas todas, né? Eu não tenho nem tempo para ver isso, mas agência, o nome é agência, né? Então interagir é muito importante, né, gente, com o pessoal. Jamisleia, eu quase não interagia, né? Quer dizer, quando eu comecei, eu interagia muito. Depois eu comecei a trabalhar com notícias, então as notícias quase não deixam a gente interagir, né? Vou tentar interagir com o pessoal aqui, né? Quero mandar um grande abraço para a Dara, né? Para a Dara, lá em Palmas, no Tocantins. Alô, Adara, em Palmas, no Tocantins. Falar em Tocantins, né? Tocantins é um dos 27 estados, é o mais novo, né? Tocantins é o mais novo estado. Inclusive tem um formato assim todo peculiar, né? O formato lá do estado de Tocantins é assim, tipo um pingo d'água, né? Tipo pingo d'água, atenção, hein? Então, o formato do estado é tipo um pingo d'água, né? É o último estado que foi formado aqui no Brasil, né? E quero mandar um abraço lá para a Dara, que é de Palmas, no Tocantins. Inclusive, né, gente, Palmas tem uma economia baseada na agricultura, né? O pessoal planta muito lá. Palmas fica aqui perto do Pará, encostado do Pará, né? Nós aqui dessa região norte aqui, uma terra muito abençoada por Deus, porque o que você planta, nasce, né? Por causa que há muita chuva, a chuva rega toda essa terra, e essa terra regada, né, pela própria natureza, ela é boa para todo tipo de semeadura. Como eu acabei de dizer, tudo que planta dá, né? E esse estado, né, que tem o formato de um pingo d'água, tem como base a economia da agricultura, né? Eles plantam de tudo lá, né? Plantam arroz, plantam milho, plantam feijão, plantam soja, plantam melancia. Melancia na minha boca. Melancia é uma delícia, né? Eu acho que tem muitas frutas gostosas, né? Inclusive tem fruta que eu nunca comi, né? Mas eu acho que a melancia é uma das frutas mais saborosas e que enche logo o bucho do caboclo, né? O caboclo pegar uma talhada boa, uma talhada boa de melancia, a pessoa já fica com o bucho cheio, né? É porque ela tem muito sumo, muita água, né?
E aquela água ela é cheia de nutrientes, cheia de vitaminas, de proteínas. Além de você ficar com o bucho tufado, assim que nem o meu, né? Com o bucho tufadão. Olha como é que eu tô aqui com o bucho tufado, tipo o boneco da escolinha do professor Raimundo, né? Então você fica logo com o bucho tufado e cheio de vitaminas, proteínas, e o seu corpo absorve tudo isso e você fica forte, robusto, sadio, né? Inclusive, gente, é necessário aqui na nossa região norte, né? Colocarem, né, como princípio, como base da nossa economia, assim que nem Tocantins, a questão da agricultura, né? É certo que nós precisamos de tecnologia, nós precisamos de utensílios domésticos, nós precisamos de máquinas, de equipamentos, precisamos de internet, precisamos de cabo de internet, precisamos de antena de internet, toda uma parafernália, né? Mas a tecnologia, ela está vindo para nos auxiliar no nosso potencial econômico, no nosso potencial educacional, no nosso potencial cultural, né? E aí eu quero abrir até um parênteses antes de continuar rapidinho, né? Que o Amazonas é rico em potencial, porque o próprio Deus, ele se encarregou de nos entregar uma enciclopédia pronta, né? A Amazônia é uma enciclopédia pronta. Eu sou testemunho disso, né? A floresta amazônica, a Amazônia, o Amazonas é uma enciclopédia viva, entregue para nós pelo próprio Deus. Está aqui, olha. Só para vocês lerem, refletirem, analisarem e tirarem as próprias conclusões de vocês do grande poder que eu entreguei nas mãos de vocês, para que vocês consigam captar o grande poder que vocês têm para modificar as realidades, transformando montes em terras planas, construindo alagados em pastos verdejantes, né? Transformando o feroz em dócil e tornando a natureza um paraíso na terra, né? Precisamos sim aqui no Amazonas valorizar as nossas culturas, absorvendo sim as tecnologias, as novas maneiras de ser e de agir. Inclusive tem uns vídeos rolando, né, na internet aí. Não vou nem falar agora esse assunto, né? Mas, gente, precisamos sim absorver as tecnologias, né? Entrar, como nós já estamos colocados dentro do globalismo, onde todo o universo se interage, né? Ou todo o planeta Terra se interage através da tecnologia, das ciências, das comunicações e da internet, né? Que a internet vem abarcando tudo hoje, né? A internet está destruindo tudo. Destruiu a televisão, destruiu o rádio, destruiu o telefone, destruiu as mensagens, né? Ou seja, a internet, ela está sendo poderosa. Eu estou vendo a hora e está chegando a internet enviar, né, produtos para os seres humanos. Já tem, né? Como é o nome daquele negocinho que a gente controla no ar para ir para um canto e outro filmando? Drone, né? Os drones já estão fazendo entrega, né? Já tem drone que vai lá na casa da pessoa fazer entrega, né? Então isso é tecnologia, é bom, mas nós temos que aliar essa tecnologia dentro das nossas potencialidades, que aqui na Amazônia é a agricultura, é a pecuária, é a pesca, é a agricultura pastoril,
aqui na nossa região norte. Vamos aliar, né, as tecnologias para o bem da nossa economia, da nossa ciência, né? Um grande abraço aí para os nossos cientistas. Olha, temos um cientista maluco. Eu pensei que eu era o único maluco que tinha na Terra, mas nós temos muitos cientistas malucos, olha. Muito cientista maluco aqui no Brasil. Um grande abraço, né, para os nossos cientistas malucos aqui do Brasil, tanto masculinos como femininos, que as meninas também são malucas na nossa ciência, né, aqui no Brasil, graças a Deus, né? Fiquei feliz, estou contente, né, estou assim com o peito estufado, parece pombo no meio do pombal, né, agora fiquei igual um pombo no pombal. Estou alegre, estou feliz, acredito, nunca desacreditei do Brasil, né? Nunca desacreditei não. Tanto é que meu lema é tirado do próprio hino, do nosso próprio hino nacional. Verás que um filho teu não foge à luta, desde criança, que o meu lema é esse, ó. Verás que um filho teu não foge à luta, né? É isso aí, pessoal, um grande abraço para Dara, lá em Tocantins, em Palmas, né? Palmas, Tocantins, um estado que tem um formato de um pingo d'água, né? Um grande abraço lá para Adara, em Tocantins. O que mais que nós temos aqui? Ah, sim, né? A cultura da agricultura lá, eles plantam arroz, milho, feijão, soja e melancia. Também a pecuária, tem muita criação lá. No setor terciário, suas principais atividades são concentradas em Palmas e também nos municípios que estão localizados às margens da rodovia Belém-Brasília, principal via de ligação da capital federal com a parte norte do Brasil. Possui o maior índice de desenvolvimento humano, IDH, e o maior PIB per capita entre todos os estados do norte do Brasil. E a Serra das Traíras, localizada, a Serra das Traíras, que é localizada no município de Paranã e na divisa com Goiás, é o ponto mais elevado no estado, com 1.340 metros de altitude. Um grande abraço a Dara, lá em Tocantins, em Palmas, em Tocantins, tá bom, gente? São exatamente 17 horas e 18 minutos aqui na grande capital cabocla. Alô, Tatiane, um grande abraço, seja bem-vinda, Zilene. Kerry Dance, dance comigo, dance. Dance comigo, dance. Dance comigo, dance. Dance, dance, dance. Dance comigo, dance. Dance comigo, dance. Dance comigo, dance. Dance, dance, dance. Rapaz, falar, eu inventei essa música. Eu inventei uma música, Dance comigo, dance, né? Uma colega que eu tinha, toda vez que ela chegava lá no meu trabalho, toda vez que ela chegava no trabalho, eu cantava isso pra ela, né? Dance comigo, dance. Dance comigo, dance. Dance comigo, dance. Dance. E ela dançava comigo. Dois doidinhos dançando a música Dance comigo, dance. Que eu mesmo inventei essa música, olha. Eu não me esqueço. Inclusive, gente, vou aproveitar aqui essa minha música. Eu criei essa música em 2005, 2005, quando eu comecei a trabalhar lá no Centro Pastoral, aqui no bairro da Cidade Nova, né? Aí em 2005, eu estava lá no Centro Social da paróquia, né? Aí essa moça ia para lá, aí eu cantava para ela nessa música, Dance comigo, dance, dance comigo, dance. Inclusive, eu quero abrir um parêntese sério aqui, né? Para falar sobre música, sobre dança, sobre as novas tendências culturais e educacionais, né? Que estão invadindo
o Brasil todo através da nossa juventude, né? Eu sempre fui uma pessoa que respeitei muito o lado dos meus amigos, das minhas amigas, né? Porque a gente vive e convive com uma sociedade, a gente interage todos os dias com os nossos irmãos, irmãs, pais, mães, tios, tias, vô, avó, primos e primas, vizinho que mora de um lado, vizinho que mora do outro, vizinho que mora na nossa rua, vizinhos que moram na rua de trás, na rua da frente, que moram dentro do nosso bairro, dentro da nossa coletividade, vizinhos e vizinhas, amigos e amigas que frequentam os mesmos espaços que nós, que vão à igreja, que frequentam a catequese, que se batizam, que batizam seus filhos, que têm uma vida espiritual, né? E também há pessoas que não têm vida espiritual, né? E aí a gente se confronta com um montoeiro de gente, né? E é essa multiplicidade de vivências que formam a cultura, que formam a educação de um povo, né? Eu sempre fui respeitador nesse quesito, né? Mas respeitador por consciência, não por alienação, porque há respeito alienante e alienados, e há respeito de consciência, né? Meu respeito sempre foi de consciência, né? Embora eu visse um colega meu agindo de uma forma diferente que a minha, eu respeitava, né? Eu tinha que respeitar, porque assim como eu queria que respeitasse a minha maneira de ser e de agir, eu teria que respeitar a maneira de ser e de agir do outro, né? É claro que aí eu iria colocar minha maneira de ser, do meu jeito, para mim, para que ele visse que eram duas pessoas distintas e que tinham modos de manifestar a sua vivência de forma diferente, né? Então, meus amigos e minhas amigas que eu tenho, eles, com certeza, eles observam isso, né? Eu nunca fui aquela pessoa de dizer, tem alguma coisa caindo aqui, deixa eu dar só uma olhada. Uma barulheira. Um barulho grande para ali. Gente, então, a questão do respeito do outro é importante, né? A gente respeitar a particularidade de cada um, embora nós vivamos e convivamos dentro da mesma sociedade, dentro da mesma comunidade, compartilhando muitas vezes a mesma educação, a mesma cultura, mas com hábitos diferentes, né? E que precisam ser respeitados. Mas o que eu quero dizer sobre isso é o seguinte: os nossos jovens, né, dentro das próprias escolas, dentro dos nossos bairros, da nossa cidade e do nosso estado, eles se manifestam de várias maneiras, né? E aí há essa preocupação. Eu sempre fui preocupado também com essa questão, né, da manifestação cultural, né? Aí a cultura envolve, né, a música, o teatro, a dança, né? E a vivência em comum. Hoje a gente vê na própria internet, a internet valorizando vários tipos, né? Várias modalidades de músicas, muitas vezes de músicas apelativas, músicas agressivas, né? E que nós podemos sim também, como eu acabei de cantar, o dance comigo, dance, dance comigo, dance, a gente colocar, né, e manifestar a nossa cultura dentro das redes sociais, como eu disse, da nossa maneira, para que a gente possa também ser respeitado como nós respeitamos os demais, né? Inclusive eu estava vendo hoje, muitas fagulhas de vídeos aparecem para mim aqui, né? Sobre grandes criadores de conteúdos
que estão numa ascensão meteórica, né? Uma ascensão grandiosa, mas que eu nunca tive a oportunidade de conhecer, até porque o meu nicho, o nicho que eu sou envolvido é um nicho mais menos agressivo, vou usar essa palavra, menos agressivo, né? Porque lá eu escolhi coisas na minha índole, né? E hoje eu fui fazer uma pesquisa, eu encontrei aí umas músicas pesadas de jovens que estão numa ascensão meteórica e que trazem essas letras, né, muitas vezes apelativas, e que toda uma cultura de jovens está entrando de cabeça, né, nessa cultura dessa nova juventude, e aí é que vem a grande preocupação, né? Para onde serão levados os nossos jovens de hoje, que são atraídos, né, por músicas que são, vou dizer assim, pesadas para qualquer sociedade no mundo inteiro, né? O Brasil vem perdendo durante 50 anos a sua identidade histórica e cultural. O Brasil é, por excelência, um país culto. O que é um país culto? Um país onde as crianças, elas aprendem a ler muito cedo, né? A partir dos 6, 7 anos a criança já começa a ler e escrever, né? Um país em que a criança, ela sabe o que é uma gramática, né? Para que serve a gramática, o que ensina a gramática, e aí dentro da gramática, né, a gente vai abrir esse grande livro da literatura portuguesa, que é a própria língua portuguesa, né? O nosso livro de português, e reza lá todo o beabá de como a gente fazer uma leitura, para que serve a leitura, para que serve uma vírgula, para que serve um ponto e vírgula, para que serve um ponto seguido, para que serve 2 pontos, para que serve o ponto de interrogação, para que serve o ponto de exclamação, para que serve o ponto final, né? Então, hoje eu fiquei muito preocupado quando eu vi músicas com letras muito pesadas, onde quase que 100% dos jovens brasileiros estão usando essas músicas, que eu vejo muito aqui passar essas músicas, mas que eu não sabia de onde vinha, né? Inclusive tem música aí que você vê um jovenzinho bacana, legal, de sociedade lá, fazendo um videozinho, que você até acompanha por causa da melodia, e daqui a pouco você tá se requebrando todinho, tipo a minha música dance, comigo dance. Então, não quero menosprezar a cultura de ninguém, né? Longe de mim querer ser melhor do que alguém, né? Tanto é que desde criança, não é de agora não, desde que eu era criança, eu sempre respeitei o outro, a cultura do outro, a vivência do outro. E isso é que é importante, né? Eu tenho muitos amigos, né, de todas as classes sociais, mas porque eu os respeito como são, né? Mas vai de nós também entrar na brincadeira, entrar na música e na cultura e colocar, né, o dance comigo dance, da minha maneira, com a minha letra, com o meu gingado, com o meu jeito de ser. E aí entra a reciprocidade, de onde eu respeito o outro e o outro também me respeita, né? Inclusive, eu quero dar até uma ideia, né, para os criadores de conteúdo,
E também para as criadoras. Alô, Kerry Dance! Eu estou falando isso porque eu vi aqui a Kerry Dance. Ela entrou aqui, a Kerry Dance, né? Ela entrou aqui comigo e aí eu peguei esse gancho dela. E além disso, eu vi uns vídeos hoje. Eu entrei no TikTok, vou até falar. Eu entrei no TikTok hoje. Vou até falar. Descobri um bocado de beabá aqui, de gente de conteúdo aqui, né? Entrei no TikTok pelo meu computador. E aí eu tenho outras contas, né, de TikTok. Aí eu entrei pelas essas contas, minhas outras contas aqui. E aí, como essas contas não têm vínculo com nenhum tipo de entretenimento e de nada, começou a aparecer esses vídeos pesados, né? Apelativos, são vídeos apelativos mesmo, muito apelativos, sensualizados, de músicas sensuais e que, infelizmente, para estar em plataforma, né, até porque tem criança dentro de escola, tem professores que dentro de escola, eles usam o TikTok como uma forma, como uma ferramenta de interação entre crianças de 3, 4 anos. Aqui em Manaus, crianças que os pais são obrigados a dar celulares para as crianças, aqui em Manaus, para que elas dentro de sala de aula comecem a interagir com a tecnologia, com essa nova ciência, né, da tecnologia, através da internet. Aí fazem grupos de criança, e muitas vezes o professor acaba se beneficiando porque ele pega uma sala com 30, 40 crianças, abre um grupo, aquelas crianças vão interagir com ele e ele vai ter, né, aí um rendimentozinho através das crianças. Eu estive olhando isso aqui já, tá? Porque eu sou muito observador. E aí eu vi que as crianças interagem e eles trazem tarefas para casa, né, para interagirem em casa nesses grupos de WhatsApp, através da conta do professor, onde o professor ele se torna o mentor, né, do grupo das crianças, onde as crianças têm que interagir, e ali vai muita mensagem, vai muita curtida, vai muito beabá, mas tudo isso em função das matérias que as crianças têm lá na aulinha dentro de sala de aula, o que não deixa de ser importante, né? Não deixa de ser importante a interação da criança dentro da sala de aula e em casa, através das redes sociais, dentro das matérias curriculares das escolas dos Pituxinhos aqui em Manaus, né? E aí eu quero chamar a atenção dos nossos criadores de conteúdo, para que eles usem, né, também as redes sociais, principalmente os criadores de conteúdos, e nós temos muitos também, bons, conteúdos bons, tanto as meninas que fazem letras, né, que fazem letras rítmicas, letras que trazem uma melodia, e aí esses criadores de conteúdo aproveitam, né, o seu vídeo para lançar uma musiquinha feita de improviso, mas que traz um conteúdo e também uma informação para as pessoas que acompanham o conteúdo desse criador, né? Nós temos muitas moças, né, aqui no Brasil, que são criadoras de conteúdo, e também muitos rapazes criadores de conteúdo no Brasil, que já precisam, né, começar a colocar mensagens, né, mensagens de cunho positivo dentro dos seus vídeos, né? Tem gente que passa 2, 3 horas, você não capta uma mensagem boa para o seu dia, né, gente? E não custa nada você raciocinar antes de fazer um vídeo. Vou mandar uma mensagem para que as pessoas não joguem lixo na rua, porque aqui na rua de casa tá cheio de lixo. É uma mensagem, né? Ou então, não deixe o seu cachorro ficar na rua. Trate do seu cachorro dentro de casa. Cuidar do cachorro é um ato de amor.
Então, é necessário. Alô, Ananias Taveira, Ananias, que é lá do Careiro Castanho, né, Ananias? Careiro Castanho, né? Como é que tá o nosso Careiro Castanho lá? Tem muito açaí por lá, irmão? Alô, Anne, seja bem-vinda. Diana Calisto, muito obrigado. Diana Calisto, nordestina, inclusive nordestino. Todos os nordestinos, né, eles têm uma cultura arraigadíssima, né? Na prosa, no verso, na poesia, na rima, na cultura daquele livrinho, como é aquele livrinho que os nordestinos fazem muito, com rimas e poesias. Eu até esqueci o nome agora. Eu comprava muito aqui em Manaus quando eu era criança, né? Como é o nome daquele livrinho lá do Nordeste? Eu esqueci o nome agora. Cordel, literatura de cordel. Inclusive, os nossos criadores, uma ideia que eu estou dando, né? Nossos criadores de conteúdo nordestinos, cabras da peste, sim senhor. Mulheres que são cabra macho, sim senhor. Também poderiam, né? Pegar essas poesias que tem demais. No Nordeste tem poesia demais. Eu creio que no Brasil não há uma cultura mais bem organizada e ampla como a cultura da literatura de cordel lá do Nordeste. E aí entra o que eu quero dizer. Nós, criadores de conteúdo, pegar, né, essa literatura de cordel no Nordeste, usar também nos seus vídeos, ia ficar uma maravilha, né? Eu faço isso aqui em Manaus. Eu faço minha pesquisa, eu estudo muito, né? E tenho também um conteúdo grandioso em que eu coloco em prática, né? E aí eu também alio o meu conteúdo com a parte espiritual, né? Onde eu tenho conteúdos também, né? E aí eu alio, né? Essa prática da vivência cotidiana do povo, da nossa cultura, da nossa educação, da nossa vivência, e alio também, né, com a nossa prática religiosa, né? Para transmitir conteúdos de qualidade para as pessoas que nos ouvem, né? Porque se a pessoa conseguir captar, né, uma das nossas mensagens e colocar em prática, já vai ser muito bom, né? Fica aqui minha dica para os criadores de conteúdo de todo o Brasil, né, para que entrem na grande moda, né, dos jovens do Brasil que começam a inventar um monte de letra, né? Muitas vezes letras pejorativas, mas que ganham muito dinheiro. Nós também podemos fazer a nossa cultura com letras educativas, né? Tá bom, gente? São exatamente 17h39 aqui na grande capital cabocla. E hoje vamos para a nossa frase de hoje. As pessoas costumam dizer que a motivação não dura bem, nem o banho. E é por isso que o recomendamos diariamente. E você já tomou banho hoje? São exatamente 17h40 na grande capital cabocla. Alô, Nath, um grande abraço. A Nath está por aqui, né? Quem mais está por aqui? Tailane, Diana Calisto, muito obrigado pela presença de vocês. Hoje é dia do ferroviário, hoje é dia da honestidade. Alô, você que é representante desta grande nação brasileira no Congresso, respeite o brasileiro, respeite o trabalhador, respeite a nação mais verde e amarelo do planeta. Tá na hora, né? Tá na hora já de dar um basta
nessa canalice, nessa bandidagem, nesse tráfico de droga, né, nesses usuários de droga, nessa imundiçada que está acabando com o Brasil, tá bom, gente? Tá na hora de acabar, não dá mais, né? Não dá mais. Tá provado e comprovado que a marginalidade, que a criminalidade, que o tráfico de droga, elas impedem o crescimento do Brasil e do povo do Brasil, por causa que quando se aflora essa marginalidade nas cidades, nos bairros, quem perde é a própria população, que vê seu filho sendo tragado pela droga e muitas vezes assassinado pelo tráfico de droga, conforme nós temos relatos oficiais no Brasil de que o país que mais mata os seus cidadãos de forma violenta é o Brasil, com 45 mil mortes violentas por ano. E não há no mundo um país que mate tanta gente de forma violenta, só de forma violenta. 45 mil brasileiros são mortos de forma violenta aqui no Brasil. Todos os anos, em 365 dias, são assassinadas de forma violenta 45 mil pessoas no Brasil. Nem na guerra morre tanta gente. Tá bom? Então tá na hora de dar um basta, né? Eu sou contra o imperialismo, sou contra o comunismo, eu sou contra o socialismo e sou a favor de uma república democrática em que o próprio povo possa escolher os seus representantes, mas não que esses representantes queiram se perpetuar no poder, como é o caso do Lula e Companhia Limitada, porque o gestor que quer comandar uma cidade, um estado, uma prefeitura, ou até mesmo o país, ele tem que mostrar um projeto viável e, se o povo o eleger, ele colocar o projeto dele viável em prática e depois dizer, olha, já coloquei o meu projeto aqui, muito obrigado, meu povo, e se despedir e deixar uma outra pessoa com outro projeto continuar os trabalhos. Aí fica Lula 1 ano do PT, aí ele não ganha, mas o outro, que também é aliado do PT, ganha. Aí isso vira um imperialismo partidário. Quando não, o pai se candidata, fica doente, bota o filho. Aí o filho também fica doente, bota outro filho. Isso se chama imperialismo. Eu sou contra. Sou contra imperialismo, tá bom? Imperialismo é lá na China, no Xiscan, no Beliscão. Agora, falar em Beliscão, me lembrei do Felipe, né? O Felipe me beliscava todo dia. Tinha 2 irmãos, Felipe, né? A gente pegava o ônibus junto. Aí eu me desguiava do Felipe, que ele ficava me cutucando dentro do ônibus o tempo todo. Aí chegou a ficar vermelho, né? Nunca agredi o Felipe, nem ninguém, né? Mas me dava vontade de dar-lhe assim um murro na cara do Felipe, ó. O ônibus lotado, ele ia para perto de mim, eu saía de perto, ele ia para perto e ficava me beliscando o Felipe. Um grande abraço para o Felipe. Gosto muito das irmãs dele, né? Inclusive a Jane era meu pai, a irmã dele era meu pai na dança lá perto de casa, né? E a outra irmã dele também, gente finíssima, minha amiga do coração, né? Todas as 2 irmãs do Felipe são minhas amigas, só que o Felipe é desse jeito, o Felipe é encrenqueiro, mano. E aí, gente, é isso aí, né? Tá na hora da gente reeducar, né? Os jovens e toda a sociedade do Brasil através do projeto, do grande projeto educacional, cívico e militar brasileiro. Esse é o nosso regime, tá bom, gente? Regime cívico-militar. Esse é o regime do Brasil. O Brasil é uma nação verde e amarela que honra a sua bandeira, os escudos nacionais
respeita os estados, todo o território nacional e protege e respeita todo brasileiro, né? E o mais importante, verás que um filho teu não foge à luta. Ou seja, não se metam com o Brasil, porque o Brasil é um povo forte e ordeiro. O Brasil não puxa briga com ninguém, mas também não arrega para ninguém. O povo brasileiro é um povo forte. Alô, Ninha, muito obrigado. Deus Witt, Lins, Henrique, Marquinho, Luiz Carlos, Florisvaldo, muito obrigado. São exatamente 17h46 na grande capital cabocla. Hoje é dia do jazz, da mulher brasileira. Um grande abraço para a mulher. Mulher, mulher. É uma música, né? Quem foi compôs essa música, parece que foi Roberto Carlos ou foi Erasmo Carlos, né? Mulher, mulher. Eu que tenho... Essa música é linda, Mulher, Mulher, né? Vou até procurar essa música para tocar na rádio hoje. Mulher, Mulher, né, gente? Linda essa música. Mulher brasileira em primeiro lugar. Hoje é dia da mulher brasileira. Um grande abraço aí para todas as mulheres do Brasil. Hoje também é dia de Santa Walburga, dia do pianista brasileiro. Hoje é dia do profissional de eventos, dia do tecladista, dia da Baixada Fluminense, dia da vocação concepcionista. Hoje é dia da reunificação do Vietnã, dia da apreciação do penteado, dia da primeira ferrovia do Brasil, dia do biscoito de aveia, dia do bubliteia, dia do Pernalonga. Um grande abraço, Pernalonga, né? Hoje também é dia do professor paraguaio, dia da criança mexicana. Alô, criança mexicana, um grande abraço. Hoje é dia de adotar um animal de abrigo. Hoje é dia da Semana Dourada no Japão. Hoje é dia do início do festival de Sanhain, no hemisfério sul. Hoje é dia do início do festival de Beltane, no hemisfério norte. Hoje é dia do início do Festival Internacional de Balonismo. Completa mais um ano também no dia de hoje o América Futebol Clube de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Também o Boa Esporte Clube de Varginha, em Minas Gerais. O Geledez Instituto da Mulher Negra, o Departamento da Marinha Americana. E o anjo do dia é o Micael, anjo das virtudes. Prefeitura de Borba. Amanhã é dia do trabalhador e o mais importante, salário já está na conta. Compromisso com quem faz Borba acontecer todos os dias. Gestão prefeito Toco Santana e vice Toinho Cidade. Falar em Toinho Cidade. Alô, Toinha! Toinha Branca das Neves, minha amiga, né? Lá do Instituto Benjamin Constant. Ontem apareceu aqui para mim o Facebook da Toinha. A Toinha era brancona, né? Pense numa menina branca, né? Aquela menina alva. Você enxergava só ela de longe no meio dos outros, né? Brancona mesmo, né? Era a Toinha. A Toinha era aquela brancona mesmo, né? Ontem estava aparecendo aqui o Facebook dela para mim, né? Aí eu me lembrei dela lá no Benjamin, né? Quando eu olhava a Toinha, eu ficava olhando. Quer dizer, todo mundo que via a Toinha só olhava para ela. Podia ter 1000 pessoas ali perto dela, só se via a Toinha. Só se via a Toinha. Era Branca Alva, eu chamava ela de Branca Alva das Neves. E pior que o nome dela é Antônia das Neves, né? Alô, Toinha, um grande abraço. Essa Toinha, né? E a gente muda, né? Ela tá totalmente diferente, né? A gente cresceu, né? E a gente muda, né? Grande abraço pra Toinha. Já é vovó, bisavó Toinha, né? Vi foto dela aí
com os rapazinhos, com umas mocinhas, acho que deve ser o filho, acho que é bem neto já dela, né? Grande abraço, Toinha, Deus te abençoe, Toinha. Quero falar contigo, Toinha. Notícias do Vasco agora vai, Mariângulo. Shakira chegou para dar sorte ao Vasco e fazer voltar a ser o Inestrosa nas últimas temporadas. Shakira, grande abraço, né? Poderosa. Prefeitura de Barreirinha. Alô, Barreirinha, saúde. A Prefeitura de Barreirinha, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, SEMISA, tem reforçado o compromisso com a qualidade da alimentação oferecida no Hospital Coriolano Cidade Lindoso, do café da manhã ao jantar, incluindo lanches ao longo do dia. A nutrição adequada vem sendo tratada como parte essencial do cuidado com pacientes, acompanhantes e profissionais de saúde. A iniciativa busca garantir refeições balanceadas, seguras e nutritivas, com cardápios personalizados elaborados por nutricionistas, contribuindo diretamente para a recuperação dos pacientes e para o bem-estar de todos que utilizam os serviços da unidade hospitalar. Prefeitura de Barreirinha. Prefeitura de Nova Olinda do Norte, CREAS leva informação à população em participação na rádio comunitária. Nesta quinta-feira, dia 30 de abril, a Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio do CREAS, participou da programação da rádio comunitária de Nova Olinda do Norte, levando orientações importantes à população. Durante a participação, realizada no horário do programa do Conselho Tutelar, também foi reforçada a importância do dia 18 de maio, data que marca o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, destacando a necessidade de conscientização e proteção contínua. Prefeitura de Nova Olinda do Norte, por nossa terra, por nossa gente. Prefeitura Municipal de Altazes. Vem aí o show de prêmios em Altazes, uma grande celebração em homenagem ao Dia do Trabalhador e ao Dia das Mães, com mais de 200 prêmios, incluindo 2 motos 0 km e R$10.000 no Pix. Dia 30 de maio, no Parque de Exposições Jair Menezes Tupinambá, hoje, Prefeitura de Altazes. Um novo tempo, uma nova história. E você está ligadinha no programa A Voz do Projeto, comigo mesmo, é Nilson Taveira, pelas gigantescas ondas da Rádio Informativo Web Brasil, a rádio mais embrasada da cidade. Rádio Informativo Web Brasil, hoje é dia 30 de abril. Hoje é dia do ferroviário e outras datas importantes. O dia 30 de abril, apesar de não ser feriado, é marcado por diversas celebrações e acontecimentos relevantes no Brasil e no mundo. E entre as principais datas comemorativas, destacam-se o Dia do Ferroviário e o Dia Nacional da Mulher, momentos importantes de reconhecimento e valorização. Na história, essa data também ficou registrada por acontecimentos marcantes como o fim de Adolf Hitler,
durante a Segunda Guerra Mundial, além do encerramento da missão da sonda espacial Messenger, que contribuiu significativamente para o estudo do planejamento do planeta Mercúrio. O dia também celebra o nascimento de personalidades conhecidas no cinema internacional, como a atriz Gal Gadot e a talentosa Kirsten Dunst. Se você conhece alguém que faz aniversário nesta data, aproveite para enviar uma mensagem especial e celebrar essa pessoa tão importante. Descubra também as características astrológicas de quem nasce em 30 de abril e explore conteúdos exclusivos em nossa página completa sobre a data. Juventude do Projeto Bairro Limpo. Seja uma pessoa consciente, coloque seu lixo em sacos adequados e entregue ao carro coletor. Cuidar da cidade é responsabilidade de todos. Riscar Pintura, serviços de pintura. Dê uma nova cara ao seu espaço e valorize seu negócio. Ligue 992097665 e fale comigo mesmo. Eu sou Nilson Taveira da Silva. Rádio Informativo Web Brasil, informação que conecta você. Vamos agora para o esporte. São exatamente 17h57 aqui na grande capital cabocla. Nós estamos nesta quinta-feira com 28 graus, uma tarde nublada aqui na cidade de Manaus. Esporte. Em jogo de pênaltis, Atlético de Madrid e Arsenal empatam na Champions. Cidade do México sediará 18 festivais gratuitos durante a Copa. Lesionado, Salah deve reforçar Liverpool na reta final da temporada. Cruzeiro aciona Conmebol após ofensas racistas de torcedores do Boca. Gabigol diz estar à disposição para clássico contra o Palmeiras. Boca Juniors avança e fica perto de contratar Dybala, diz site. Atacante que custou R$400 mil ao Chelsea é suspenso por 4 anos. Luiz Henrique brinca com Kompany em zona mista após jogaço. Gostou? Diretor do Palmeiras diz ter 6 propostas por joia do feminino, a maior venda do mundo. Superliga Feminina terá 2 técnicos estrangeiros na final pela primeira vez na história. Campinas embala 14 vitórias seguidas e busca a Superliga inédita por quádrupla coroa. Jotas e Teles vencem na abertura do campeonato acreano de vôlei sub-18. Basquete. César Araraquara vence Maringá pela LBF com 3º quarto decisivo. Blazers são eliminados pelo Spurs nos playoffs após façanha inédita de splitter na NBA. NBA faz proposta para mudar a regra do draft e evitar tanking em prática de perder de propósito. Tênis. Bia Haddad vence a Americana de virada e vai às quartas de final do WTA 125 de La Bisbal. Sinner bate Jodar e João Fonseca garante retorno ao top 30 do ranking mundial. Com 6 match points perdidos, Sabalenka é eliminada na WTA de Madrid. Fórmula 1. Diretor cita atraso em eletrificação para defender F1- depende de montadoras. Vamos agora para os jogos de futebol do dia 30 de abril de 2025.
Pela Libertadores. Alô, Sheila, obrigado pela participação. Bru também está por aqui, obrigado. Verinha, professora, um grande abraço. Pela Libertadores, hoje às 19 horas, o Bolívar joga contra o time do Fluminense. Também às 19 horas, o Independiente Rivadavia enfrenta o Deportivo Lagoaíra. Também às 21 horas, o Corinthians joga contra o Penarol. Às 23 horas, o Independiente Medellín joga contra o Cusco Futebol Clube. Pela Sul-Americana, hoje às 19 horas, o Carabobo Futebol Clube enfrenta o Clube Blooming. Às 19 horas também, a seleção do Vasco da Gama enfrenta o Clube Olímpia. Às 21 horas, o Clube Atlético Tigre vai enfrentar o América de Cali. Às 21 horas e 30 minutos, o Red Bull Bragantino pega o River Plate. Hoje também às 23 horas, o Alianza Atlético enfrenta o Macará. Vamos agora para a nossa liturgia diária deste dia 30 de abril de 2026, quinta-feira. Nós estamos na quarta semana da Páscoa e a cor de hoje é o branco. Ó Deus, quando saístes com o povo caminhando à sua frente, habitando no meio deles, a terra estremeceu e orvalhou o próprio céu. Aleluia! O agir de Deus na história da salvação alcança sua plenitude em Jesus Cristo. Nesta liturgia, somos exortados a tomar consciência da nossa condição de servos e mensageiros, cujo anúncio deve evidenciar a centralidade de Cristo e o cuidado com os pequenos. E o nosso evangelho de hoje é tirado do Sagrado Evangelho de São João, capítulo 13, versículos 16 ao 20. Aleluia, aleluia, aleluia! Jesus Cristo, a fiel testemunha, primogênito dos mortos, nos amou e do pecado nos lavou em seu sangue derramado. Aleluia, aleluia, aleluia! Alô, meu primo Almises Brito, um grande abraço. Alô, Morena, seja bem-vinda. Pelo sinal, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isso e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isso antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou.
Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amém. Aproxima-se a hora de Jesus e João inicia a narração desta etapa da sua vida com o acontecimento da última ceia. Após lavar os pés dos apóstolos e recomendar-lhes que façam o mesmo, ou seja, que sirvam o próximo sempre com humildade, Jesus inicia um discurso no qual anuncia a traição de Judas e a negação de Pedro. É nesse contexto que encontramos o trecho do Evangelho proposto para a nossa meditação de hoje, com 2 ensinamentos presentes, inclusive nos sinóticos, e que aqui são declarados como bem-aventuranças. Se praticarem isso, serão felizes. O primeiro recorda que o servo não é maior do que o seu senhor. Portanto, se o Senhor deu o exemplo de humildade e doação, os discípulos devem imitá-lo. O segundo ensinamento diz que quem recebe algum dos enviados de Jesus é a ele que recebe. E quem receber Jesus está abrindo as portas de sua casa para o Pai que o enviou. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o nosso programa, a Voz do Projeto de hoje, vai ficando por aqui sempre, agradecendo ao Papai do Céu por suas bênçãos e por suas graças recebidas neste dia. Pedindo ao Papai do Céu que suas bênçãos e suas graças sejam derramadas em todas as comunidades de Manaus, em todas as comunidades do Careiro da Várzea, minha cidade natal, pedindo ao Papai do Céu que as suas bênçãos e suas graças sejam derramadas por todas as comunidades do nosso imenso e querido estado do Amazonas, por todo o Brasil e por todo o mundo, em nome de Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. E viva nosso querido Papa Leão XIV! E viva São Francisco de Assis!